Hoje é dia 24 de janeiro, dia da Previdência Social e dia dos aposentados. Dia muito importante para ser conversado, discutido. Muitas pessoas não sabem os direitos que têm, as regras para a aposentadoria. E é sobre isso que a gente vai falar agora no programa de hoje. Já estamos aqui no estúdio com a advogada previdenciária Thaís Delfino. Muito bom dia, doutora Thaís, seja bem-vinda. Bom dia, Poliana, bom dia, Erlei, bom dia, Josival, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão importante, né, para os aposentados, para todo mundo. Dia importante para os aposentados. Eu confesso para você, a senhora, que diante de tanta mudança que vem, que vai, que dúvida, tem hora não. Tem muita gente, igual a mim, não sabe. E mudanças que vão vir ainda, né? Pois a gente não sabe mais quem é que se aposenta, quem é que pode se aposentar. Se eu vou me aposentar um dia, né? Não, eu já disse, é difícil se aposentar hoje em dia. Hoje em dia, quais são as principais regras para aposentadoria? A idade, tem gente que não sabe idade, dia, contribuição, é tanta conta para fazer. Pois realmente, são várias contas mesmo a serem feitas. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o cenário, né? Desde a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, então já faz um tempinho que a gente teve a reforma, mas a repercussão dela é bem longa. Por quê? Ela estabeleceu que a partir da reforma, quem se filia ao INSS, quem começa a contribuir com o INSS a partir de 14 de novembro de 2019, ele não existe mais para essas pessoas que iniciam essa contribuição aquela figura conhecida de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela deixa de existir para os novos filiados, esses filiados à Previdência após a reforma. Aí a pergunta que fica, peraí, e eu que já estava contribuindo, como é que ficou minha situação aí nessa história? Todo mundo aqui está nessa situação. Então, para quem já estava filiado à Previdência e contribuindo, não poderia ver essa mudança brusca, dizer assim, vou tirar essa espécie de aposentadoria, né? Então, o que é que foi feito para essas pessoas? Regras de transição. E aí onde está todo o moído que a gente ama. Porque são várias regras de transição e essas regras de transição, elas vão aumentando alguns requisitos progressivos. Então, como a gente tem essa confusão de várias regras de transição e cada pessoa que já estava afiliada à Previdência pode se aplicar a uma ou mais regras, porque essas regras, elas levam em consideração duas coisas. Primeiro, o tempo, que às vezes reduz esse tempo, e às vezes aquele segurado diz assim, peraí, eu quero um salário melhor. Então, tanto ele vai avaliar a melhor regra por tempo, por agilidade na aposentadoria, como por valor da aposentadoria. É aí que mora toda a dificuldade de compreensão das regras. Qual é a regra de transição que está valendo neste momento, 2025? Ou as regras? Elas estão valendo, todas. Eu vou tentar fazer um resumo de como é que está o cenário atual de regras para ficar mais simples para a gente entender. Ótimo, eu vou anotar. Pode anotar. O que acontece? Temos primeiro uma regra que é válida, que é a do pedágio de 50%. Essa é bem interessante porque quem tinha até a data da reforma, no caso, a mulher, até 28 anos de tempo de contribuição e o homem, 33 anos de tempo de contribuição, eles precisariam cumprir, a partir de 2019, o tempo faltante, né, para chegar na contribuição exigida, que para o homem era 35 anos e para a mulher 30 anos. Então, eles precisavam cumprir um pedágio de 50% desse período faltante. Essa é uma regra que acabou abarcando muita gente, porque muita gente estava nessa situação. E ela é válida, e aí se restringe a essa questão, né? Que até a data da reforma, o homem tem que ter pelo menos 33 anos de tempo de contribuição, independente da idade, e a mulher teria que ter 28. Pronto. Primeira regra, a que a gente chama de pedágio de 50%. Aí a segunda regra é o pedágio de 100%. Essa você teria que cumprir 100% do tempo faltante na data da reforma. Então, se a pessoa faltava 10 anos, ela teria que cumprir 10 mais 10. Essa regra do pedágio de 100%, ela é mais extensa. E ela é interessante para algumas pessoas por conta do valor do benefício. Aí, segunda regra de transição. A terceira regra é a regra da idade progressiva. Aí, essa da idade progressiva, o que acontece? Eu trouxe até uma colinha para dizer exatamente a data, porque é bem específico. Essa regra da idade progressiva, ela conta com o tempo mínimo de contribuição, que seria 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. E o que vai aumentando progressivamente todos os anos é a idade do segurado, porque essa precisaria de uma idade mínima que aumenta todo ano. E em 2025, a idade para o homem é 64 anos e para a mulher 59 anos, mais 30 anos de recolhimento para a mulher e 35 para o homem. Então, esse é o que aumentou, foi só a idade. O tempo de contribuição ficou fixo, que era 30 para a mulher, 35, e a idade todo ano aumenta.
que essa é de idade progressiva. E vamos para a próxima. E temos, falei pedaço 50% Daqui e 100%. para frente, essa idade de o tempo de contribuição, ele praticamente não muda. Só Ele muda a não idade. mudou. Não mudou. Essa E nem só vai muda a mudar. idade. E nem vai mudar nos próximos anos. Não, vai mudar a idade. Nessa regra, que essa a gente chama de idade mínima progressiva. Essa só mexe com a idade. A que aumenta tempo, que mexe muito com o tempo, é a regra de pontos. A regra de pontos é aquela que é antiga, foi até anterior à reforma, que ela quer história. Eu vou precisar de 95 anos para me aposentar. Não sei se vocês lembram disso. Eu não Não vou mais viva não, doutora. Eu tô achando que eu vou estar mais viva. Eu já não. morri faz tempo quando chegar a minha hora. Essa regra de pontos, ela é bem interessante, porque não é bem assim, não é que você precise ter esta idade para se aposentar. O somatório da sua contribuição Tempo. com a idade, ele tem que chegar nessa pontuação. E essa pontuação, ela aumenta todos os anos, desde 2019. Alcança. Eu pensei nisso, quando chegar na meta e dobra a meta. Vamos na prática. Uma pessoa que começou a contribuir com 21 anos. Pronto. Olha, E ela hoje tem 45, vamos botar assim. Pronto, você com 18, Ai, meu vamos fazer a Deus. Helena. A Helena começou a contribuir com 18 Certo. anos. 18 eu vou anos. tentar fazer aqui. Ela hoje está de com cabeça, quantos anos, viu? Helena? Fez 30, foi? 31. Certo. 31. Pode Ou nem seja, tá pensando em aposentar. não, mas com quantos anos que ela poderia se aposentar? 102. Vamos dizer assim. Tem o homem mais velho do mundo, já tem 40, é brasileiro e tem 45 anos que recebe a aposentadoria. Tá né? vendo? Então tá. Nem isso se que eu- chora, né? E de acordo com os especialistas, a gente vai viver bem. Pagando ele. Mas, isso. ó, tem quem diga a É idade isso. que tem, e essa daqui tem 19. Tá olhando pra ela. É isso que a Previdência não quer. Ô, saudade. O brasileiro também, eu acho que eu vou reagir, porque tá ficando mais velho, né? Sim, a expectativa de vida tudo que a aumenta. Previdência Aumentou, não quer, né? é tudo que a Previdência não quer que as pessoas passem muito tempo recebendo aposentadoria. Pois Pois é. é. Aí vamos lá, um exemplo na prática. 18 anos começou a assinar, contribuir. Certo, antes da com 30 reforma. Antes da reforma. Pronto, ela vai poder provavelmente se aplicar essas regras de transição. Agora, pra Transição. gente dizer exatamente qual é a melhor regra, porque lembra no início que eu falei, a gente tem que considerar duas perspectivas. Tanto a rapidez na aposentadoria, eu vou me aposentar mais cedo na minha idade, Aham. ou eu quero um benefício no valor melhor. Entendi. Então, seria interessante nesse caso, e principalmente para as pessoas mais jovens, para as pessoas que têm esse planejamento financeiro, porque quando a gente fala de aposentadoria, não deixa de ser um planejamento financeiro, né? Eu estou contribuindo com algo para recolher depois. Nessa situação, E aí- ela teria que ter 59 anos e ter contribuído pelo menos 30 anos. Sim. No caso dela, porque Pra a aquela contribuição foi regra. antes da nova regra. De contribuição, mas ela poderia pegar também a regra de pontos, que aí ela teria que somar 91 pontos, somando idade mais tempo de contribuição, Sim. que pode ser mais interessante financeiramente para ela. Entendi. Tá entendendo? Idade mais tempo de Ou contribuição. a própria regra A geral. senhora fala num ponto aí que é a melhor regra para ter o melhor valor de aposentadoria. Isso. Tá Porque certo? é muito individual. É muito isso. individual, mas isso tem dado. Eu tenho escutado muita polêmica com isso. Essa semana mesmo estava ouvindo uma pessoa dizer: mas eu passei o tempo todo contribuindo pelo teto e quando fui me aposentar só tinha 80% do teto. O que foi que aconteceu? Que regra é essa? O teto caiu na cabeça. Desabou. A gente escuta sempre esse tipo de questionamento. Doutora, eu paguei minha vida toda lá em cima. E aí, o que acontece? Quando a gente pega o cálculo do benefício, ele teve uma mudança de cálculo após a reforma. Antes da reforma, ele pegava tudo que a pessoa contribuiu, porque é diferente o que eu recebo de salário do que eu pago de INSS. Às vezes tem algumas situações na prática que é muito diferente isso. Só recebe um salário altíssimo e contribui menos, né? Então, ele vai levar em consideração o que eu contribuí com o INSS. Tudo que eu paguei entre julho de 94 até o mês anterior da aposentadoria. E antes da reforma, a gente conseguia descartar 20% das menores contribuições. Então, só considerava 80% das maiores. Isso acabava deixando o benefício no valor mais alto. Depois da reforma, essa regra de cálculo mudou também. E aí, o que acontece? Agora, a gente conta 100% da média das contribuições. Quando é 100%, entra a contribuição mais baixa e contribuição mais alta. E aí, às vezes, é muito comum de acontecer. Comecei a trabalhar, pronto, a Helena começou a trabalhar com 18 anos. Ela pode ter começado a trabalhar com salário baixo. E aí foi progressivamente aumentando. Quando conta 100%, acaba reduzindo essa minha média de contribuição.
Aí quem está com dúvidas sobre isso. Alguém me perguntou essa semana sobre isso, por isso que eu estou trazendo E tem aqui. um outro ponto, Josival, interessante também, que é a questão das vezes, porque o INSS, quando ele faz o cálculo, ele aplica também uma alíquotazinha e os indicadores, a parte financeira mesmo. E aí, às vezes, quando, mesmo a pessoa pagando o teto a vida toda, quando vai se aposentar, fica um pouco abaixo do teto também, por conta disso aí. Agora, mais recentemente, houve uma polêmica muito grande no Congresso por conta da aposentadoria dos militares, né? Que lá tem realmente, a Previdência Militar está com um rombo bem maior, mas já se falou no rombo da Previdência, o regime geral da Previdência que nós temos aqui, e já estão falando em ter que mudar a regra para apertar a regra, porque não vai dar. É possível apertar mais ainda? Assim, possível sempre né? Não tem como dizer que não. Mas, assim, a reforma, a gente teve regras muito rígidas e situações muito específicas. Quando a gente fala, por exemplo, acho que para todos os advogados previdenciários foi um choque grande quando a gente fala da aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela sofreu uma alteração bem significativa, então ela ficou bem rígida. A especial era aquela de pessoas que não tinham contribuído com os 35 anos ou não tinham contribuído, não? Especial é daqueles trabalhadores que exercem atividade em condição e exposição à periculosidade, insalubridade. Entendi. Que aí já é um tipo de atividade que exige, né, uma situação específica. Então, essa teve um impacto muito significativo. Espero que não haja... Impossível não é, né? Infelizmente, a gente não tem esse controle. Mas eu espero que mantenha-se pelo menos da forma que está. Porque a gente fazendo essas contas aqui, doutora, a gente fazendo essas contas aqui, pro trabalhador aposentado, dá dor na cabeça. Aí diz assim... Aí, lógico que a gente não tem tempo de abordar esse assunto, mas um político se aposenta com quantos mandatos, quantos anos. É gritante, por isso que o Brasil tá quebrado. Eu não vou entrar nessa celeuma, porque senão o mundo muda aqui, né? Eu fico revoltado. Juiz que é pego com irregularidade e é aposentado e vai passar o resto da vida ali fazendo nada e ganhando uma bolada. Esse problema da Previdência é muito grave. Eu estava, em 2019, eu estava fazendo uma visita ao Chile. Estava onde, Josué? Fala pra gente entender. No Chile. E a semana todinha na televisão eu me assustei com a televisão, porque lá a Previdência era, na época o governo não era a Previdência como é brasileira, tipo privada, que já se discutiu muitas vezes de vir aqui. E estava um julgamento durante a semana todinha no Supremo Tribunal Federal de lá, de uma professora que ia se aposentar pela Previdência Privada, e ela tinha entrado com recurso de que, ao invés de se aposentar, ela estava querendo receber o que contribuiu, porque se aposentasse não era nada, era insignificante demais o salário. Então ela queria receber o que contribuiu. É melhor ter colocado uma poupança, né, para viver com aquilo ali. De uma vez toda, para poder tentar sobreviver. Rapaz, aquilo ali... Eu me choquei com aquela história toda e com a quantidade de pessoas idosas nas ruas. Inclusive, o pessoal fazia uma advertência: cuidado com os idosos nas ruas. É horrível a previdência privada do tipo de lá. Agora, quando a gente está olhando aqui agora, por exemplo, quem olha o noticiário na Argentina, Buenos Aires, a aposentadoria com os cortes, com as coisas desceu assim. O pessoal desceu o valor terrível da Previdência, está um negócio sério. Então, o regime de Previdência realmente é muito complicado. E a gente não encontrou, o Brasil não encontrou ainda um jeito. Não sei se ela pode até falar sobre isso. Dizem, eu não sei se é verdade, que tem um problema que o governo federal deveria fazer, é que o sistema previdenciário brasileiro paga muito benefício a quem não contribuiu com a Previdência. Você chegou. Tá certo? Quem não político com 1, 2, 3 mandatos se aposentando. Mas os deputados até que contribuem. O problema é se aposentar. Quem não contribui, lamentavelmente, são os mais pobres. Foi uma quantidade enorme de agricultores que não tinha previdências, enfim. Esses que não contribuíram e precisam ser amparados. Aí a discussão o governo deveria criar um programa separado da Previdência para pagar esses e deixar a Previdência pagar. Bom, é um debate. Bora ouvir a opinião da nossa especialista aqui, lembrando que a gente está conversando com a advogada previdenciária Thaís Delfino. Houve um desabafo aqui. Mas qual a sua visão, é ótimo esse tipo de debate, porque eu sou muito entusiasta disso, porque eu acho que as pessoas precisam entender para poder realmente ter esse pensamento crítico. É muito válido. O que acontece hoje? É um sistema. A gente tem o sistema da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela pega SUS, Assistência Social e Previdência.
E aí, como é um sistema de contribuição, né, que integra isso aí, a forma que o Brasil divide, a Previdência acaba sendo o que exige uma prévia contribuição, ou seja, para eu ter acesso a um benefício do INSS, por isso que é bom a pessoa entender. Eu só tenho direito a benefício previdenciário se eu contribuir com o INSS. Se eu nunca paguei INSS, eu não tenho direito a benefício previdenciário, a não ser que alguém tenha contribuído por mim e eu seja dependente da pessoa, que é o caso da pensão por morte e auxílio reclusão. Recebe por quê? Porque o segurado contribuiu. Aí, doutor, e aquele benefício que o pessoal recebe do salário mínimo, né? Aposentadoria, não? Não. Esse é um benefício da assistência social, que é um outro barco da Seguridade Social, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o LOAS, o Amparo. E esse benefício, para ter acesso, a pessoa não precisa ter recolhido com o INSS, ter pago Previdência. E aí, esse benefício ele não exige essa contribuição, mas tem que preencher os requisitos. E acaba que a conta, né, financeira vai para o recolhimento que é feito para o INSS, né? A Previdência tem essa divisão dos valores, que aí acaba, né? Enfim, essa parte é muito mais financeira, legislativa, eu não vou nem entrar muito nisso. Mas existe, de fato, o benefício de prestação. E eu até considero que hoje ele estava um pouco mais flexibilizado. Deu uma polêmica recente. Porque o governo queria apertar, estreitar um pouco as exigências. Porque ele, na prática, ele já é um benefício que exige algumas coisas. Porque, assim, não é para todo mundo receber. Só quem é para receber o benefício de prestação continuada são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema. É uma família vivendo de uma renda de menos de 1/4 salário mínimo por pessoa. Isso é muito baixo. E uma família que o beneficiário precisa comprovar ou uma condição de deficiência, de impedimento de longo prazo, né? Que ele realmente não tem como trabalhar, está na condição de vulnerabilidade, ou naquele caso dos idosos com 65 anos ou mais. Então, restringe. E esse benefício, ele leva em consideração a renda familiar. Então, exige esses critérios. Além disso, ele não fica para ninguém. Ele é para o beneficiário. Se o beneficiário faleceu, não gera direito para ninguém. Então, tem esses critérios. Agora, às vezes acontecem situações de fiscalização, que não é feita da maneira devida. E eles, mas a pessoa nem tinha condição de vulnerabilidade e fraudou. E aí já é outro ramo. Mas, em regra, ele já tem regras bem, né, definidas e rígidas até, né? Doutora Thaís, eu queria orientar as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando agora e assistindo também através do nosso canal no YouTube. A gente sabe que no Brasil houve aí uma alavancada de novos empreendedores, de pessoas autônomas. Orientar essas pessoas para contribuição de forma privativa, sabe? Privada, para que elas possam ter uma segurança no futuro. Bora orientar o que é preciso, qual é o primeiro passo, porque tem gente que acha que é muita burocracia e já tem problema demais para resolver. Perfeito. Mas não pensa no futuro. Perfeito, Poliana. Muito bom tema. Os informais. Porque as pessoas informais. A gente tem que pensar na Previdência. A Previdência é como se fosse um seguro. É um seguro social. E ainda hoje, ele compensa pagar INSS. Por que compensa? Porque o INSS, ele lhe cobre de várias situações. E ele cobre também seus dependentes. Se eu for pagar um seguro de vida do Banco Geral, não vai ter a cobertura que o INSS tem para mim. Né? Então, ainda é vantagem, principalmente para essas pessoas que vivem em uma situação informal e que dependem da atividade dela, fazer a contribuição. E essa contribuição, ela é obrigatória para quem exerce atividade remunerada. Então, quem trabalha, obrigatoriamente deve contribuir. Aí acaba que, na prática, se eu trabalho de maneira autônoma, nem sempre eu contribuo, mas em tese, eu deveria contribuir. E tem formas de contribuir com valor menor. Por exemplo, a gente chama de alíquota de contribuição, né? Em regra, você contribui com 20%. Se eu exerço atividade remunerada, eu contribuo com 20%. Até o trabalhador de carteira assinada, ele também contribui com 20%, só que quem complementa os 20% dele é o empregador. Ele vai ter o descontozinho da alíquotazinha, né? E aí o empregador complementa por 20%, mas todo mundo que exerce atividade remunerada, em regra, contribui por 20%. Mas a gente tem as alíquotas simplificadas de 11%, e essa alíquota de 11% de salário mínimo, ela é uma alíquota que a gente chama de simplificada, e esse trabalhador ele vai ter acesso a benefício no valor do salário mínimo. E a alíquota do baixa renda, né, que são aquelas pessoas que contribuem com 5%, e o MEI também. O MEI é 5%. Então, existem formas de Essas outras que a senhora diz de contribuição são, que a gente diz na linguagem popular, autônomos. Isso. O autônomo, ele tanto pode
Porque aí vai depender do que ele quer. Ah, eu sou uma pessoa autônoma, eu quero contribuir realmente para me resguardar. E eu não tenho condições de pagar muito. Ele pode pagar esses 11% simplificado. E muitos autônomos acabam fazendo o MEI e contribuindo como MEI, que já é outra situação totalmente diferente, porque o MEI é uma empresa, A né? gente poderia passar a manhã toda aqui conversando Tem sobre muito esse pano, assunto, só que o nosso tempo tá curto, mas a aula foi maravilhosa. Foi uma verdadeira aula, viu, doutora Thaís? Que bom Muito que vocês obrigada. gostaram, fico Fique muito sempre à feliz. disposição para retornar aqui. Com certeza, foi um prazer enorme. Enfim, eu adoro falar de previdência, de aposentadoria, de INSS e ficaria o dia todo tranquilamente conversando com vocês. Chega, doeu a cabeça aqui agora. Eu sei, só em saber que eu não vou me aposentar.